Eu quero lhe convidar a investigar comigo aqui essa questão do pensamento. O que é o pensamento? A importância da compreensão disso é algo que ficará muito claro quando você colocar o seu coração e a sua mente aqui para acompanhar essa fala. Observe que o nosso movimento na vida, todo ele, gira em torno do pensamento. Qualquer coisa que você diga, que você faça, que você sinta, que você fez, que você fará. Observe, por detrás, como a base disso tudo, ainda continua sendo esse misterioso movimento. E eu disse exatamente isso, esse misterioso movimento, que é o movimento do pensamento. Ele continua sendo misterioso para a grande maioria das pessoas. Na realidade, estamos lidando com algo muito simples, muito básico. Mas a não compreensão da simplicidade disso e de como isso é básico está nos colocando dentro de uma condição conflituosa, sofrida, aflitiva, problemática. Toda confusão na nossa vida consiste da não compreensão do movimento do pensamento. Não sabemos como nós funcionamos. Nós não temos ciência disso. Uma pequena criança, e nós fomos crianças um dia, aquela criança já está lidando com os problemas do pensamento. Ela é bem pequenininha ainda. Ela é ainda um bebê, mas já tem estresse, já tem raiva, medo. Ela já sabe fazer o jogo da manipulação que o pensamento está lhe ensinando como ela deve fazer. Então, repare, desde pequenos, nós estamos em contato com o pensamento, sendo guiados e conduzidos, movidos pelo próprio movimento do pensamento. Mas não sabemos nada sobre isso. Nós não percebemos que crescemos e estamos agora aqui com problemas na vida, porque é a nossa vida centrada nesse modelo, que é o modelo do pensamento que nós não conhecemos, como ele funciona, como ele se processa. Veja como é fascinante isso aqui. Ter uma aproximação da compreensão de como a mente funciona, como o pensamento funciona. O que é esse pensar em cada um de nós? Observe que o pensamento em você é experiência aprendida. Um bebê começa a entrar em contato com experiências. Essas experiências se transformam na cabeça do bebê em memórias, em lembranças, em recordações. Isso são pensamentos. Então ele começa a descobrir como conseguir as coisas e como se livrar das coisas. Como alcançar propósitos e objetivos com base no pensamento. E assim ele aprende a
conseguir as coisas, inclusive a manipular as pessoas à sua volta. Ele sabe que chorando ou fazendo algumas coisas, consegue outras. Tudo isso é o resultado de um aprendizado que o pensamento construiu dentro da cabecinha dele. Só que esse bebê cresce, ele deixa de ser um bebê, se torna uma criança, depois um adolescente, um jovem, um adulto. E agora está você aqui. Você é aquela criança. Agora aqui estamos carregados de problemas. Nós não temos uma clara ciência disso. Precisamos investigar para tomar ciência de que os nossos problemas são problemas que o pensamento construiu e continua construindo em nossas vidas. Em razão desse modelo, em razão desse jogo que ele tem estabelecido dentro de cada um de nós. Uma coisa importante a ser colocada aqui: você acredita que é dono do jogo, desse jogo, que é o jogo do pensamento. O que não é verdade. O pensamento é o dono do jogo. Esse você é a ideia que o próprio pensamento tem criado de alguém presente sendo o senhor do jogo, sendo o pensador dos pensamentos. Isso não é real. É por isso que eu disse agora há pouco, estamos diante de um mistério, pelo menos para muitas pessoas. Nós temos milhões de pessoas no planeta. Quantos já perceberam que estamos diante de um jogo e que o dono do jogo está aprontando o tempo todo? Nós temos a ilusão de estar presente sendo alguém. Alguém que pensa, alguém que sente, alguém que faz, alguém que desfaz, alguém que consegue, alguém que obtém, alguém que se livra quando quer, deseja quando quer. Olhe para si mesmo e você irá perceber que não é bem assim. Nós temos a vida acontecendo. Temos a ilusão de alguém pensando. Se de fato você fosse o pensador dos pensamentos, você não teria pensamentos ruins que não gostaria de ter, mas mesmo assim você tem. Você não teria pensamentos que, por exemplo, lhe impedem de dormir. São pensamentos de preocupação. Você não teria ansiedade, angústia, não teria culpa, nem sentimentos de ódio, nem de raiva, nem de frustração, nem de decepção, porque tudo isso são qualidades de pensamento que lhe causam sofrimento. Então você não escolheria ter esse tipo de pensamento para sofrer dentro desse modelo ou condição. Então a verdade é que não é você que pensa, é o pensamento que surge. Observe, ele só aparece. Você não sabe qual será o próximo pensamento que você vai ter. Sabe? Não sabe.
Você não sabe qual será o próximo desejo que você vai ter, ou preocupação que você vai ter, ou medo que você vai ter, ou culpa ou remorso que você vai ter. Isso nos mostra que não existe esse alguém que é o pensador produzindo pensamentos. Se houvesse esse alguém que é esse pensador, como o pensamento na sua cabeça diz que existe, você se livraria de imediato de todo esse tipo de pensamento, de toda essa qualidade de pensamento, para viver uma vida feliz, livre de pensamentos ruins. Nós vivemos psicologicamente dentro de um modelo de dualidade, onde há pensamentos bons e ruins, positivos e negativos, que nos dão prazer e que também nos dão dor. Essa dualidade, esse movimento de pensamentos contrários ou opostos dentro de cada um de nós, sustenta uma qualidade psicológica ou psíquica de contradição, de sofrimento psíquico. Esse sofrimento psíquico, ele se expressa em nossa vida como sofrimento humano, em nossas relações, no contato com a esposa, com o marido, com os filhos, com os negócios. Então, qual é a verdade sobre o pensamento? O pensamento é experiência guardada dentro de cada um de nós e buscando uma expressão. Então, é o próprio movimento do pensamento, não é o movimento do pensador. O pensador é a ilusão que o pensamento cria de uma identidade, e há uma razão pela qual o pensamento faz tal coisa. Tudo que o pensamento sabe fazer é sustentar a sua continuidade. E para sustentar a sua continuidade, ele cria o pensador. É por isso que você tem a ilusão de estar pensando. É só o pensamento mantendo sua continuidade, criando uma identidade para se sustentar nessa identidade. Então, repare, por que temos esta confusão? Por que estamos vivendo nesta condição de ignorância sobre nós mesmos? Porque nós não nos conhecemos. E nós não nos conhecemos porque estamos nos identificando constantemente com o modelo do pensamento, onde somos a pessoa que pensa, o pensador, onde somos a pessoa que sente esses sentimentos, essas emoções, essas sensações. Repare, as sensações estão presentes, os sentimentos estão presentes, as emoções, as percepções e também os pensamentos. Mas não tem alguém. Não existe esse eu. Não existe esse pensador, esse elemento no sentimento, na emoção, ou na sensação, ou na percepção. Isso é uma crença. Então, há todo um complô cultural, social, educacional. Isso nos foi vendido, ou nos foi mostrado como o modelo de existência humana para cada um de nós. E nós estamos confiando nisso. Nós estamos agarrados a isso.
presos a essa condição. Então nos falta a verdade do autoconhecimento. Nos falta a revelação de nossa natureza real, de nossa identidade real. Veja, a expressão identidade real não é a melhor. A melhor é nossa real natureza. Só que real natureza não é nossa real natureza, é a real natureza divina. O que nos falta é a ciência da real natureza divina presente. Aqui o que temos colocado para vocês nesses encontros é a oportunidade desta autodescoberta. O meu professor chamava-se Ramana Maharshi. Está aqui a fotozinha dele. Ele compartilhava com aqueles que se aproximavam dele a verdade desta revelação da real inteligência divina, da real inteligência espiritual. Isso se revela quando há uma compreensão da natureza do ser, deste ser divino presente, que é a natureza real de cada um de nós. E ele apontava um caminho direto para essa compreensão, para o fim da ilusão deste sentido do eu, desse mim, desse ego, desse pensador. Tudo isso faz parte dessa ilusão que o pensamento constrói. E o caminho direto era a Atma Vichara. A expressão Atma Vichara de Ramana Maharshi, alguns têm traduzido no português como autoinquirição ou autoinvestigação. Eu tenho colocado também como autoobservação. Descobrir o que é olhar para esse movimento que é o movimento do pensamento. Assim você pode descaracterizar esse movimento, romper com esse movimento. É esse movimento que tem norteado nossas vidas, desde o nascimento até o final dos nossos dias. Se não rompermos com esse padrão de movimento psicológico de pensamento, estaremos sempre sustentando a ilusão desse padrão de separação, de dualidade, na afirmação de alguém presente separado da vida, separado do outro, separado de Deus, e internamente no conflito dessa qualidade de pensamentos que se contradizem, que se opõem. Então, a condição psicológica do ser humano, sem a compreensão da verdade sobre ele mesmo, é a condição da ilusão, desta ego-identidade. A ciência da verdade do seu ser está no florescer desta verdadeira inteligência espiritual. Isso é o despertar da sabedoria, é o despertar da verdade divina. Então há uma nova qualidade de vida, onde há quietude, silêncio, esta ausência desse modelo de pensamento. Esse modelo de pensamento é o modelo de pensamento que sustenta a ilusão de alguém presente, se separando da vida. Nesse padrão de separação está estabelecido toda desordem, toda confusão, todo sofrimento.
Aqui estamos juntos lhe mostrando que o fim para esse modelo de pensamento é o fim para esse modelo de memória. Veja, nós precisamos do pensamento. De uma certa forma, o pensamento ele é algo necessário, num certo nível. Se você vai construir uma casa, você precisa de um projeto, precisa de um engenheiro, você precisa de material de construção, você precisa de todo um programa, de todo um plano que o pensamento pode estabelecer muito claramente, pode colocar no papel. Então, o pensamento ele é útil quando, por exemplo, eu lhe pergunto o seu nome ou o seu endereço ou o seu CPF. Reparem, nesse nível o pensamento se faz necessário. Ele dá nome às coisas, ele numera as coisas. Então, nesse sonho de existência, onde tudo isso que aparece tem nomes, formas, tem representações de imagens e numéricas, o pensamento se faz necessário, por exemplo, para aprender a falar uma língua ou lidar com uma dada profissão. Então, o pensamento se faz necessário. É onde a memória se faz necessária. Mas fora esta memória de pensamento prático, objetivo, dentro desse contexto de sonho, onde estamos lidando com assuntos bem práticos e objetivos, nós temos uma qualidade de memória que é a que produz sofrimento. É a qualidade de memória que estamos cultivando desde quando éramos pequenos. Você olha para um bebê e percebe o jogo. Ele já está dentro do jogo. Mas é o jogo do pensamento. É o jogo dessa qualidade de memória. Ele vai crescendo e vai mostrando logo os traços de uma personalidade possessiva, ciumenta, agressiva, violenta, manipuladora, tendenciosa. Depois essa criaturinha pequena cresce e agora somos nós, já adultos, dentro do jogo, desse jogo do pensamento, insciente do modelo do pensamento, dessa programação de memória, que é a memória do eu, do ego, onde você, como pessoa, se vê como o centro da experiência. Se você é o centro da experiência, onde quer que você esteja, você está sempre autocentrado, interessado sempre em si mesmo. Então, nesse modelo de existência separatista, isolacionista, o egoísmo prevalece. A ilusão prevalece. Portanto, está presente a ambição, a inveja, o medo. Toda essa confusão que tem se tornado nossas vidas, nesse padrão de memória psicológica, podemos nos livrar desta qualidade de memória. Podemos tomar ciência da vida sem o pensamento. E, portanto, sem o conhecimento e a experiência deste centro, que é o eu, que é o ego. Porque essas experiências sustentam esses pensamentos. E esses pensamentos sustentam a continuidade dessas experiências. Assim, há uma sustentação da ilusão do pensador e do experimentador. Esse é o eu.
É o ego? É o mim? Então podemos ir além do pensamento e, portanto, além do pensador, do experimentador. Podemos viver livres do tempo, desse tempo psicológico, fazendo uso apenas do tempo cronológico, atender a compromissos, cumprir prazos, exercer a profissão, levar algum tempo para aprender a falar um idioma ou adquirir uma formação profissional. Podemos apenas fazer uso desta qualidade de tempo, mas sem o movimento desse padrão de memória psicológica, de tempo psicológico, no qual há todo esse jogo assumindo o controle desta vida, para nunca mais usarmos expressões como minha vida. Nessa ilusão de minha vida, existe toda uma ideia de posse, de controle. Dizemos minha casa, meu carro, minha família, meus negócios. Tudo a partir desta ilusão, desse modelo psicológico de tempo, de memória, onde o sentido do eu, do ego, se vê como dono de tudo, proprietário de tudo, controlador de tudo. Notem a confusão que tem se tornado nossas vidas. Quando, por exemplo, nos deparamos com o fim para algo que temos, que é nosso, que é meu, o medo está presente. Isso explica toda essa confusão presente e sofrimento presente dentro de cada um de nós em lidar com as perdas. Não sabemos perder, e não sabemos perder porque aquilo é meu. Na verdade, aquilo sou eu. O ego tem aquilo que ele é. Veja como é delicado isso. Nós temos um modelo possessivo, controlador, de ter as coisas. Nós chamamos isso de amor. E quando isso se vai, e quando perdemos aquilo, está estabelecido a confusão interna, a desordem interna, o sofrimento interno. Isso porque aquilo é parte daquilo que eu sou, esse mim, esse ego. Estamos juntos? Tudo isso é parte desse mim, desse eu, desse ego. Então, quando aquilo se vai, a dor está presente. Então, não sabemos lidar com a vida, como ela acontece. Há sempre esse susto, esse medo, esse sofrimento. Podemos nos livrar de tudo isso. Podemos tomar ciência da realidade divina para uma vida livre do ego e, portanto, livre do passado, livre do pensamento, livre da memória, livre dessa condição psicológica de ser alguém tendo coisas.
Aqui estamos trabalhando com você o fim da ilusão. A verdade sobre aquilo que é você, quando a ilusão não está mais presente. Quando o sentido desse eu não está mais. Então, esse é o nosso enfoque aqui com você. Esses encontros que nós temos online nos finais de semana, veja, sábado e domingo estamos juntos, aqui, no online, trabalhando isso com você. E mostrando a verdade desta revelação daquilo que é você, quando a ilusão termina. Nós temos encontros também presenciais e retiros, em alguns períodos do ano. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros. Na verdade, para trabalhar isso nesta vida, para tomar ciência da realidade do seu ser. Então, eu quero deixar aqui um convite para você. Se isso que você acabou de ouvir é algo que faz sentido para você, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Aquele que estava adormecido está acordado. Havia felicidade no sono, mas há miséria na vigília. Não havia pensamento eu no sono, mas existe agora, enquanto acordado. O estado de felicidade e de não pensamento eu no sono é sem esforço.